foi delegado esta autoridade. Evonchosu quer dizer, meus queridos, uma autorização, ou seja, um direito de usar o poder de alguém superior. E este tipo de poder, este termo poder de direito, ou seja, autorização de usá-lo, é o poder que foi dado à igreja do Senhor por nós sermos filhos de Deus. Ou seja, Deus nos deu autorização, Deus nos deu por direito em Jesus Cristo usufruir deste poder que pertence a Ele. O poder não pertence a mim, mas eu tenho autoridade de Deus. Eu sou autorizado pelo Senhor da glória a usar esse poder em favor da igreja, para edificar a igreja, para curar os enfermos, para ministrar sobre a vida e as coisas acontecerem. Este poder também é delegado a você, filho de Deus. Deus te dá, Ele te autoriza a usar o seu poder. Deus, Ele te dá o direito de usar esse poder no seu dia a dia, diante da igreja, diante das situações. Deus coloca poder, autoridade sobre a sua vida hoje, para você usufruir daquilo que vem dele. Ou seja, o direito por ser filho de Deus. Direito de usá-lo por ser filho de Deus. E por nós sermos, meus queridos, filhos de Deus, diga assim comigo, filhos de Deus. Filhos de Deus. Aleluias. Por nós sermos filhos de Deus e poder usufruir deste poder, as hostes inimigas, ela nos sujeitam. Sabe esse bicho chifrudo que tem aí fora? Esse bicho que de vez em quando é bonito, de vez em quando é feio, mas assusta, mata, rouba e devora muitos? A Bíblia diz que por você ser filho de Deus, esses demônios vos sujeitam. O diabo, irmãos, ele tem afrontado a igreja de maneira grandiosa. Ele tem colocado medo em muitos crentes sem conhecimento. Ele tem assustado muitas famílias de cristãos até, por as famílias não saberem ou ainda não entenderem que ela tem poder nas mãos. Ela tem por direito de usar o poder do Todo-Poderoso, o poder do Soberano, o poder do Deus Criador. Este poder foi dado aos filhos de Deus, e você é filho de Deus. E por causa de que você é filho de Deus, as hostes inimigas vos sujeitam. Aleluias. Os espíritos maus. Aleluias. Paulo, meus queridos, em sua obra missionária na cidade de Filipos, a Bíblia nos conta que ele ordenou. Diga assim comigo, ordenou. Ordenou. Você está pronto para ordenar? Glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo ordenou que o espírito adivinho saísse da moça. A Bíblia diz que existia uma moça, lá em Atos 16, versículo de 11 ao 18. A Bíblia diz que existia uma moça que dava muito lucro aos seus senhores. E desta forma ela fala: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ia lá adivinhando as coisas, meus irmãos. Ia lá dando lucro aos seus senhores. E ficava importunando Paulo: esses são servos do Deus Altíssimo. E ela adivinhando: esses são servos do Deus Altíssimo. E ela adivinhando. Paulo, uma vez muito irritado, ele falou: espírito mau, sai dela. E a Bíblia nos conta que este espírito mau se sujeitou a Paulo na mesma hora. E na mesma hora o espírito saiu dela. E ela já não adivinhava mais, já não estava mais dando lucro. Agora o espírito tinha saído correndo, porque Paulo, diga assim comigo, ordenou. Você está pronto para ordenar que o espírito mal saia daquela vida hoje? Saia daquela situação hoje? Saia daquele momento hoje? Saia da sua casa, da sua família. Ei, ordene nesta noite. Você tem poder de Deus, autorização do Todo-Poderoso nesta noite para fazer pisar escorpiões e serpentes. Você está autorizado a usar o poder de Deus nesta noite. Se houver algum demônio te impedindo, se houver algumas hostes inimigas no seu caminho, ei, ordene que ela saia agora em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode, você é filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. As doenças também. Há uma doença que comanda. Eu quero te perguntar novamente: você está pronto para ordenar? Não é para você pedir, não. Eu não estou falando para você pedir, para você chorar, não. Eu estou mandando você ordenar diante da palavra de Deus. Ordene que a doença sai. Ordene que a doença sai. Ordene que a doença sai. Em nome de Jesus Cristo. Você é filho de Deus, está autorizado a usar
poder. Aleluias. As doenças, a Bíblia diz que Pedro e João, os nossos apóstolos, quando subiu ao templo a hora da oração, a nona, a Bíblia diz que eles curaram um coxo. Eles curaram um coxo. A Bíblia diz que Pedro olhou, ei, olha para nós. Olha para Pedro e olha para João. Não era só para Pedro, também não era só para João. Era para Pedro e para João. E nessa, fala para doença, olhe para mim, olhe para vocês aí. Vocês também são filhos de Deus, vocês também têm poder. O mesmo poder que tinha Pedro, tinha João. E o mesmo poder que tem eu, tem você. Nesta noite, ordene que as coisas aconteçam na sua vida. Glória a Deus. Ordene, ordene. Receba a autoridade de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que eles curaram. Ei, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu ordeno que você se levante e seja curado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você está pronto para ordenar? Você está pronto para ordenar? Você não vai ficar precisando correr atrás de profeta. Você não vai ficar correndo atrás de um ou de outro, não. Há poder de Deus na sua vida. Há poder de Deus nas tuas mãos. Deus te autorizou a usar o poder dele para expulsar os demônios, também para curar as enfermidades e também até a morte. Diga assim comigo, até a morte. A sua fé está pequena? Faz ela ficar maior que um grão de mostarda. Glória a Deus. Aleluia! Tem gente que cresce o grão de mostarda. Não cresce o grão de mostarda, não. O grão de mostarda é pequenininho, meus irmãos. Sabe o que você faz? Cresça a sua fé nesta hora. Aleluia. Receba a autoridade de Deus. Deixa o grão de mostarda do tamanho que ele é e exerça a sua fé no Todo-Poderoso. O que tem que ser grande é a sua fé. O que tem que ser grande é a sua fé. O que tem que ser grande é a sua confiança. Confia. Porque Deus te deu poder sobre a morte também. A Bíblia diz que Pedro repreendeu a morte. Repreendeu a morte. Quando esta quis impor sobre a vida de Dorcas. A Bíblia diz que uma criança, a moça morreu. E Pedro se debruçou sobre ela e ordenou, diga assim comigo, ordenou que ela ressuscitasse. Aleluia. E a Bíblia diz, meus amados, que ela ressuscitou na hora. O poder que Deus te deu, Ele cura, Ele liberta e Ele ressuscita mortos. Deixe a sua fé crescer, alimente a sua fé. Através da fé você pode tudo. Você tem poder nas mãos. Você levanta a sua mão para cima e fala assim: eu tenho poder nas minhas mãos e repreendo toda ação maligna. Porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E por nós sermos filhos de Deus, irmãos, há uma segunda divisão que nós desfrutamos. Diga assim comigo, desfrutamos da proteção divina. Num determinado momento, Jesus teve que interceder ao Pai por seus discípulos. Num determinado momento do seu ministério, a Bíblia diz que Jesus, meus queridos, ele teve que interceder a Deus por seus discípulos, para que Satanás não se andasse como eles, como trigo. Satanás pediu intensamente para peneirar os discípulos. A Bíblia diz, meus queridos, que Jesus falou: Pedro, Satanás me pediu para peneirar sua vida, para passar você na peneira. Quantas vezes Satanás tem pedido para passar crente na peneira? Quantas vezes? E se não fosse a graça de Deus, se não fosse a proteção divina, por nós sermos filhos de Deus, aonde nós estaríamos? Mas nós, glória a Deus, ainda desfrutamos da proteção dos céus. Mas Jesus disse: e eu intercedi ao Pai para que Ele não vos cirandasse. Oh, Deus tremendo, Deus forte, poderoso. Aleluia. O Senhor enviou seu anjo para libertar Pedro da prisão quando Herodes intentava para matá-lo. A Bíblia diz que Deus mandou até anjo
para proteger os seus. Ei, o Senhor manda anjos para te proteger, para estar ao seu redor, para andar com você. Ei, Ele envia, se precisar, para te proteger. Por você ser filho de Deus, você desfruta da proteção divina. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger, 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 proteger. Glória a Deus. Por ser filho de Deus, meus irmãos, nós desfrutamos da proteção divina. Sabe por que você está de pé? Porque Deus está te protegendo. Jesus está intercedendo por você. Há anjos a seu redor te protegendo, te livrando, e o inimigo não pode te tocar. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você desfruta da proteção de Deus. Por ser filho de Deus, nós desfrutamos da proteção de Deus. Mas é só isso que eu alcanço por ser filho de Deus? Não. Por ser filho de Deus, meus irmãos, eu também tenho o céu por herança. Diga assim comigo: o céu por herança. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros de Cristo. Ou seja, tudo que aquilo que Cristo é herdeiro, nós somos seus co-herdeiros. Tudo que pertence a Cristo, pertence a nós. Tudo que está em Cristo, está em nós. Tudo que está em Cristo, nós vamos desfrutar. Porque também nós somos co-herdeiros. Temos o céu por herança, por sermos filhos de Deus. A Bíblia diz: disse-lhe Jesus: alegrai-vos não porque os espíritos vos sujeitam, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Quanta gente se acha super-homem aí, vive alegre porque expulsa demônio. Quanta gente se acha um todo poderoso aí porque grita e vai e demônio sai. Não, nós temos que estar alegres porque os nossos nomes estão escritos lá no céu. E temos que estar certo de que o nosso nome está escrito lá no céu. A Bíblia diz que naquele dia muitos que expulsaram, muitos que fizeram, muitos que botaram para quebrar, Jesus vai falar: eu nunca vos conheci. Essas pessoas não devem se alegrar, mas devem se alegrar se os seus nomes estiverem escritos no céu. Quem tem garantia de que o seu nome está escrito no céu, dá um brado de vitória. O Senhor coloca poder na sua vida para te dar o céu por herança, para te dar o céu por herança. Alegrai-vos porque o seu nome está escrito nos céus. O seu nome está escrito nos céus. Aleluias. Na ânsia da morte, meus queridos, o ladrão reconheceu Jesus, que Jesus poderia introduzi-lo no céu. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. No momento de maior angústia de um ladrão, ele reconheceu que Jesus podia colocá-lo no paraíso. E a Bíblia diz que um momento de arrependimento, um momento de reconhecimento, levou este homem a morar no céu. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele se arrependeu e confiou em Jesus. E Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por sermos filhos de Deus, nós desfrutamos dos céus. Nós temos uma herança nos céus. Aleluia. E por isso nossos corações devem estar alegres. Devem estar alegres. Na casa de meu pai há muitas moradas. Cabe você, cabe eu, cabe a sua família, cabe seus filhos, cabe seu esposo, cabe toda a sua casa. E quanto mais o Senhor nosso Deus chamar, ei, se alegra porque o seu nome está escrito nos céus. Aleluias. No céu, meu querido, não haverá motivos para choro, pois ali a morte não existirá mais. Sabe a morte que amedronta muitos? Lá no céu não haverá mais. Você já conseguiu se alegrar porque o seu nome está escrito lá? O seu nome está escrito lá. Você conseguiu alegrar o seu coração? Adore o Senhor.
Adore ao Senhor pela alegria que você está sentindo dentro do seu ser, por você estar com o nome escrito nos céus. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais morte, a morte lá não existirá mais, não haverá luto, não haverá choro, não haverá pranto e nem dor. O Senhor será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos para a eternidade. O Senhor será o nosso Deus e nós os seus filhos para a eternidade. Sem choro, sem sofrimento, sem morte, sem pranto, sem dor, nós vamos morar lá. É para lá que nós vamos, é para lá que nós devemos ir.